Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso treinamento Q21 Coach Pro. O tema de hoje é Finanças em Foco. Tenho certeza que é um tema que sempre chama a atenção de todo mundo aí, porque quem não precisa aprender sobre finanças, e não importa o quanto a gente estude, não importa o quanto a gente leia livros, participe de palestras e treinamentos, nunca será suficiente o conhecimento a respeito dessa área. E a pergunta nesse momento de início aqui é: por que algumas pessoas se dedicam muito, algumas pessoas têm conhecimento, têm uma família legal, algumas pessoas têm aí tudo na vida, diria assim, né? Tem de tudo, mas mesmo assim elas não prosperam. Já outras, às vezes, não têm muito recurso, às vezes não fez nem o ensino médio e se transformam em milionários em muito curto espaço de tempo. Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas dão certo na vida e outras não dão? Na área financeira especificamente. E aí, às vezes, a gente vê que a gente quer muitas coisas, a gente quer montar uma estrutura legal, a gente quer deixar um legado para os nossos filhos, a gente quer deixar alguma coisa aí para os filhos, principalmente quem tem filho novo aí, igual você, né, João Paulo? A gente sempre está pensando nisso. O que eu vou fazer das minhas finanças? O que eu vou fazer para organizar tudo isso? E às vezes eu trabalho, mas como uma pergunta hoje lá no Instagram, trabalho demais e isso não sobra? Será que existe um porquê disso? Será que existe uma resposta para todas essas perguntas sobre a área financeira? Hoje nós vamos descobrir a resposta para muitas dessas perguntas que nós estamos fazendo aqui. Mas antes de mais nada, eu gostaria de contar um pouquinho aí da minha virada de chave, já para iniciar. Quero contar um pouquinho dessa minha virada de chave a respeito dessa questão financeira. Muitos de vocês, ou todos vocês que estão aqui hoje, sabem que eu, muito novo, fui embora para os Estados Unidos, comecei a trabalhar e fui em busca do tão sonhado, sonho americano de ir embora, ficar rico e voltar. Já contei essa história para vocês. Na minha cabeça, com 6 meses eu já estaria com a vida decidida, era só ir, passar 6 meses lá e o dinheiro caía na árvore e estava tudo certo. Só que não. Então, fui embora durante muito tempo. Eu trabalhei duro, trabalhei pesado e parecia assim que nada funcionava, nunca sobrava dinheiro. Vivi uma vida daquela que só ganha, gasta. E eu nunca entendi porque, por exemplo, o meu irmão mais novo chegou nos Estados Unidos 4 anos depois de mim e eu via que tudo que ele colocava a mão prosperava muito mais do que o que eu já fazia há muito tempo. Ele tem um dom, uma habilidade mesmo com finanças e eu via que ele fazia certo tipo de coisas e sempre as coisas que ele fazia dava muito certo. E eu era sempre do jeito mais difícil. Parecia que um trabalho que eu conseguia fazer por $2.000, achando que eu estava fazendo muito, meu irmão chegava num trabalho mais ou menos do mesmo jeito, ele conseguia cobrar $15.000, por exemplo. Mas na minha cabeça eu nem acreditava que era possível cobrar um valor desse pelo mesmo trabalho. Vocês estão entendendo? Mas isso não era só lá nos Estados Unidos. Eu estou contando porque essa é a minha história, mas você já viu que, na maioria aqui é coach, né? Você já viu que tem coaches que cobram 6, 7 mil reais por um processo?
Outros têm dificuldade de cobrar R$ 1.500 em um processo de coaching. E é o mesmo processo, o mesmo roteiro, as mesmas ferramentas geralmente. Por que será que algumas pessoas têm facilidade e outras não? Mas essa breve história é para que eu chegue na pergunta principal aqui do nosso dia de hoje. O que é dinheiro para você? O que é dinheiro? Você já parou para pensar nisso? Faz sentido para você que uma pessoa como a Mônica, que o significado de dinheiro para ela é a prosperidade, algo assim, né? É o fruto de um processo, é a prosperidade, vai trabalhar de maneira muito mais leve do que uma pessoa como a Andressa, que o significado de dinheiro para ela é o que eu trabalho duro para conquistar, para conseguir. Vocês viram que a mesma coisa tem dois significados diferentes para duas pessoas diferentes? E aí, eu me lembro de uma cliente que me contratou, na verdade, nem foi ela que me contratou, foi uma amiga dela que me contratou para ajudá-la, porque ela estava morando nos Estados Unidos e não estava tendo condição de pagar o aluguel. E ela é manicure até hoje, né? Lá, manicure. A amiga fazia unha com ela, me ligou e falou: Glenda, você poderia ajudar a fulana? Ela não está conseguindo, ela precisa de uma ajuda para organizar a vida financeira dela, tá uma bagunça e tudo. E eu comecei a ajudá-la fazendo um processo, e eu cheguei exatamente em um encontro como esse que a gente está aqui, e eu fiz a seguinte pergunta para ela: o que é dinheiro para você? E aí ela falou assim, de bate pronto, gente. Ela falou de bate pronto, ela virou para mim e falou assim: dinheiro é problema. De uma vez assim, ó, dinheiro é um problema. E aí eu continuei perguntando, a segunda pergunta foi: e o que é riqueza para você? Aí ela foi e falou assim: é uma coisa que não é para mim. Desse jeito, gente. Riqueza é algo que não é para mim. E aí eu perguntei a terceira, eu falei assim: o que são pessoas ricas para você? E ela foi e disse assim: pessoas que deram sorte na vida. Lembra que eu fui contratado para ajudar a vida financeira dessa pessoa? E todos os significados que ela dava para dinheiro, para finanças, eram negativos. E eu precisava entender por que uma pessoa no país da oportunidade, um país próspero, onde todo mundo tem a oportunidade de trabalhar e ganha um salário digno, por que essa pessoa não estava conseguindo? E aí eu comecei a perguntar como que era a vida financeira de seus pais, como que seus pais lidavam com isso. E ela foi e falou assim: Glenda, aos 2 anos de idade, minha mãe abandonou a gente. Eu fiquei com meu pai. E aí, meu pai, ele ficava de cidade em cidade, me levava para Goiânia, ela é da região de Goiânia. Eu tinha que trabalhar para poder trocar isso por comida e por roupa, até que eu completei 15 anos e eu consegui meu primeiro emprego em uma fábrica. E era muito difícil, eu sempre tive uma vida muito difícil financeiramente, então eu nunca aprendi a lidar com isso. Eu preciso aprender. Vocês entenderam que todas as experiências dela foi negativa e ela nunca aprendeu a lidar com isso, e isso definiu como ela deu significado para dinheiro.
E aí eu coloquei uma frase hoje, né, na minha rede lá do Instagram, falando que a maneira que você administra o seu dinheiro é um reflexo do que se passa em seu coração, ou seja, é um reflexo daquilo que você acredita. O que vem impedindo pessoas, até mesmo a gente que está aqui, de alcançar o resultado que a gente está buscando, é exatamente aqueles pensamentos, aquilo que a gente acredita. É aquilo que você acredita. Se você acredita que você pode ter um corpo saudável, você vai trabalhar para isso, você vai fazer o que precisa ser feito para você conseguir um corpo saudável, você vai se alimentar bem, você vai fazer exercício físico, você vai colocar foco nisso. Se você acredita que relacionamento é temporário e que se não der certo termina, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar terminando o seu relacionamento. O significado que você dá para isso vai ditar exatamente os seus resultados. Tudo é um reflexo daquilo que você acredita. E a gente precisa entender qual é a causa disso. Onde nós aprendemos a lidar com o dinheiro? Onde foi que você aprendeu a gastar mais do que você ganha? Onde foi que você aprendeu um balanço entre o que está caro ou o que é a sua crença a respeito do que está caro? Eu lembro muito bem que eu tinha essa dificuldade quando os meus filhos eram pequenos. Eu nunca tive educação financeira, gente, voltando um pouquinho para a minha história. Nunca aprendi sobre finanças. E eu lembro de ver a minha mãe com um pouquinho do salário de professora, dando conta de 4 filhos, porque meu pai com 45 anos ele já tinha dado o primeiro derrame, já não provia mais, e minha mãe com o salário de professora, ela pagava todas as despesas da casa e aquilo era muito escasso. Era muito escasso. A gente não faltou nada para a gente, né? Pelo menos meu pai tinha casa própria aqui, onde atrás aqui do meu escritório mesmo aqui. Não faltava nada, mas também não podia comer numa lanchonete a hora que queria. Mas por que isso? Como que eu aprendi a fazer a mesma coisa inconscientemente, a só ganhar ali o suficiente durante muito tempo, antes de adquirir conhecimento sobre isso? Por que eu sempre repeti esses mesmos padrões? E provavelmente muitos de vocês aqui também repetem as mesmas coisas. Por quê? Existem modelos mentais, financeiros, que nós implantamos na nossa mente, que hoje está falando e gritando alto na sua mente a respeito do que você fazer ou não fazer, a respeito dos negócios que você entra, a respeito da maneira que você investe o seu dinheiro, a respeito da herança cultural também que nós recebemos. Existem modelos mentais que estão te impedindo de viver a vida que você merece. Dinheiro não caiu não cai em árvore. A sua mãe não caga dinheiro. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é coisa de gente gananciosa. Dinheiro é coisa de corrupto. O que você ouvia quando você era criança, principalmente do 0 aos 13 anos de idade? O que você ouvia? Quando se fala em crenças financeiras ou modelos mentais financeiros, você adquiriu isso de 3 maneiras. Maneira verbal, o que você ouvia. Maneira
auditiva, auditiva, visual, aquilo que você via, o jeito que você via seus pais lidar com o dinheiro, e alguns episódios específicos. Foi assim que você aprendeu sobre finanças, sobre dinheiro. Modelos mentais que foram colocados aí na sua mente de maneira verbal, de maneira visual e algumas experiências que você teve. Maneira verbal, frases que você ouviu, como essas que eu falei. Rico fica cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Lava a mão porque dinheiro é sujo, poupe por dias maus, ricos são gananciosos, são ladrões, dinheiro não cai em árvore. Cada frase dessa teve um impacto na sua formação de modelos mentais a respeito de suas finanças. Maneira visual. Será que seus pais eram econômicos ou será que eles eram gastadores? Eles já investiam? Já falou com você sobre investir o seu dinheiro em algum momento? Ou toda vez que falava em dinheiro era um problema?